Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Redação com Glamour. Eu sou a professora Lorena Barbosa e hoje eu separei um assunto muito bacana pra gente conversar. A gente sabe que os vestibulares aí, de vez em quando dão uma doida e cobram qualquer coisa, né? Qualquer tipo de texto. Aí a pessoa passa o ano todinho fazendo texto do Enem e na hora de fazer o vestibular tradicional fica enganchado, porque não sabe nem pra onde vai. Eu tô falando isso porque eu recebo o WhatsApp do Brasil todo. Então, gente, hoje eu resolvi falar com vocês acerca de um tipo de texto que eu gosto muito, porque ele mistura duas coisas que eu adoro, que é o meu lado jornalístico e o lado de opinião, né, da crítica, que é o artigo de opinião. Bom, o artigo de opinião, gente, é uma mistura de texto dissertativo com texto jornalístico. Na verdade, a gente percebe que ele tem características de dois tipos de texto. Ele tanto traz a opinião do escritor, do aluno, de maneira clara, como no dissertativo, mas ao mesmo tempo ele tem alguns detalhezinhos que são interessantes de serem observados. Por exemplo, você sabia que no artigo de opinião você tem que assinar? Sabia não? É óbvio que a situação de produção do artigo de opinião é uma situação altamente livre, né, gente? O cara vai escrever para uma revista, vai escrever para um site, enfim, vai estar livrezão para escrever e o negócio que ele escrever vai ser publicado em qualquer mídia. Um detalhe, geralmente não existe um limite de linhas para quem faz o artigo de opinião. Mas vamos entrar aqui no vestibular e no concurso público? Geralmente eles dão de 15 a 30 linhas para você fazer o seu artigo de opinião. Um detalhe, gente, que precisa ser observado. Como a gente sabe que o artigo de opinião é escrito em primeira pessoa do singular, você vai poder colocar sua cara à tapa. Só que tem um detalhe, no vestibular e no concurso eu não indico muito você assinar. Porque em alguns vestibulares a gente tem até uma cláusulazinha que vem na prova, né? É proibido ao candidato assinar a prova. Então, se você não pode assinar a prova, você também não vai poder assinar seu artigo. O artigo de opinião, como o próprio nome já diz, é muito pessoal. É um dos textos mais pessoais que existe. Depois do relato pessoal, eu acho que é um dos textos que mais expressam bem o que a gente pensa. E aí, para você assinar, fica complicado porque você não pode ser identificado por quem vai corrigir. Então, eis o motivo pelo qual, dentro do vestibular, dentro do concurso público, você não deve assinar o seu artigo de opinião. Geralmente, gente, e aí eu andei vendo nos últimos anos, os vestibulares antigamente podiam trazer, por exemplo, só o artigo de opinião. Agora, o que a gente observa? Eles trazem o artigo de opinião como uma das opções, né? Eles têm a mania de trazer um texto narrativo, um texto dissertativo e um texto jornalístico. São os três mais pedidos. A Unicamp, né, que é a nossa campeã de artigo de opinião, é um dos vestibulares que mais pedem. E também a de Minas Gerais, a Federal de Minas Gerais, a PUC pode pedir, a Estadual de Goiás pode pedir. Então a gente tem várias universidades que podem trazer esse tipo de texto. Com um detalhe, a gente sabe que se você puder escolher, você vai escolher o dissertativo argumentativo porque ele é mais confortável. Mas aí vai a minha dica para você, escolha um artigo. Já pensou que quase ninguém vai escolher, quase ninguém vai conseguir fazer, quase ninguém vai ter coragem de arriscar? Então você vai já de cara ser o diferentão e vai sair na frente, porque já escolheu um gênero que exige um pouco mais de você na estrutura. Então vamos lá, vamos entender como é que eu vou estruturar esse tipo de texto. Primeira coisa, a estrutura básica dele, gente, é a mesma estrutura do dissertativo argumentativo. Você tem uma introdução, você tem um desenvolvimento e você tem uma conclusão. Normal. Então, se você tem de 15 a 30 linhas que o vestibular ou o concurso vai te dar, você pode utilizar normalmente um parágrafo para introdução, 2 ou 3 parágrafos. Pega a metralhadora. Gostaram do meu rarararará? 2 ou 3 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo final que a gente chama de parágrafo de conclusão. Um detalhe, no artigo de opinião o título é obrigatório, você tem que colocar, ou seja, aí isso vai exigir de você toda aquela criatividade que você já tem naturalmente, porque vocês, como eu já disse, vocês são artistas, né? Então, o título precisa ser altamente chamativo. Eu costumo dizer, gente, que uma pessoa para escrever um artigo de opinião, ela tem que estar indignada com alguma situação, ou seja, ela tem que estar muito afim de dizer o que pensa, de botar a boca dela de botar a boca no trombone. A boca dela, a cadela não é legal. Jesus, R$20, 25 mais o meu batom.
Quem foi que comeu o batom? O batom! O dinheiro pode ter sido eles, o batom foi quem? Tem que estar muito afim de falar o que pensa. Então, a galera que não gosta muito, já não escolhe isso aí não, porque você tem que mostrar que tá muito afim de expor o que tá pensando naquele momento. Um detalhe, eles geralmente vão te dar a situação de produção, ou seja, não é você que vai lá, do nada, imaginar sobre o que eu vou escrever, meu Deus, aos céus. Não, não é assim. Eles vão já no enunciado te dar um título, te dar um tema, vão te dar qual é o personagem que você vai colocar. Às vezes, para facilitar a vida do aluno, o que eles fazem? Imagine que você é um articulista de uma revista semanal e vai escrever sobre o tema tal. Ou, imagine que você foi convidado a assinar um artigo de opinião para a revista tal, para o jornal tal, enfim. Eles vão te dar, no enunciado da proposta de redação, em qual situação de produção você precisa encarnar o personagem para você escrever aquele texto. Então, isso é básico. Agora tem um detalhe. Esse título é centralizado, tá, gente? Não é porque é jornalístico que a gente põe tudo onde quer, não. O título vem geralmente com uma linha separada. Quando eles não derem a linha, mas já fica ligado, você vai escrever na linha 1 o título normalmente centralizado. No caso, se eles... Porque assim, eu disse ainda há pouco que você não deveria assinar, mas vamos imaginar, por um acaso, que eles digam assim: você deverá assinar o seu artigo como jornalista fulano de tal. Eles podem exigir de você tudo, eles podem exigir cada detalhe, eles podem exigir nada. Se eles exigirem nada, você vai pro basicão. Título, introdução, desenvolvimento, conclusão, ponto, acabou, é isso. Mas, se eles te derem a situação de produção detalhada, você estava numa tarde e ficou indignado com uma passeata que você viu da janela e você é jornalista de... Imagina aí, um vestibular altamente dificultoso. Então, é mais ou menos isso. Agora, tem um detalhe, gente. Como você vai escrever em primeira pessoa do singular? Ai, meu Deus, muita calma nessa hora, Senhor. Vocês não estão tão acostumados a escrever em primeira pessoa. Primeiro porque vocês passam um tempão treinando para o Enem, treinando dissertativo argumentativo, em que você não pode colocar a primeira pessoa. Então a galera geral tá desacostumada de primeira pessoa. Até porque tem uma galera aí que escreve, mas não assume que escreveu, né? Então a pessoa já tá até acostumada a fugir da raia. Só que no artigo, meu amiguinho, eu sinto lhe dizer, você não vai poder fugir da raia, você vai ter que escrever em primeira pessoa. Eu acho que, eu penso que. Já imaginou? Pois é, tem gente que acha isso o máximo. Eu acho bacana poder colocar minha cara no sol. Bota a cara no sol, mona. Põe a cara no sol, mona. Põe a cara no sol, querida. Aceita, gay, é pra poucas a cara no sol, mona. Bicha bonita não se esconde. Se você gosta de escrever em primeira pessoa, esse é o seu texto, é o texto ideal. Com relação ao conteúdo, há detalhes que precisam ser observados, galera. Porque o que acontece? O dissertativo argumentativo é aquele texto no qual você tem que provar o que pensa. Você não pode xingar meia dúzia e deixar lá aberto como se nada acontecesse. Isso aí não é bagunça, não. Você precisa provar que o que você está escrevendo, aquele artigo de opinião ali, tem fundamentação. Então, vale aquela famosa regra do dissertativo argumentativo. Você pode utilizar dados estatísticos, você pode utilizar um caso que aconteceu. Por exemplo, se eles te derem a proposta que vai surgir a partir de uma passeata que aconteceu contra a corrupção, uma passeata contra o aborto, pelo casamento homoafetivo, você está observando da janela e sente vontade de escrever um artigo de opinião, ótimo. Você vai poder usar casos reais de acontecimentos em relação àquele tema na boa, no desenvolvimento do seu texto, para provar aquilo que você quer. Você vai poder utilizar história, você vai poder partir da história. Em algum momento da história isso assim era assado e agora é daquele jeito. Você vai poder utilizar tudo aquilo que você que está estudando para o Enem, está vendo aquele texto dissertativo argumentativo basicão, normal, você vai poder colocar. Agora tem um detalhe. Na conclusão, nós estamos viciados em solução, não é não, gente? Por que a gente está viciado? Porque o Enem exige solução. Então, a gente acha que o mundo só gira em torno das soluções. No caso do artigo de opinião, não é obrigatório, mas se você tiver levantado um problema, que é, por exemplo, corrupção, o que é bacana? Existe uma máxima que diz que brasileiro gosta de criticar, mas não faz nada para solucionar. Então você pode utilizar a conclusão, sim, para propor soluções. Gente, detalhe, não é aquela solução como no Enem, o que fazer, quem vai fazer, como vai fazer, o negócio todo cheio de pompas, não.
Você vai fazer aquela solução do tipo, é necessário que nós enxerguemos a nossa posição como cidadãos, né? Aquela coisa mais geral, mais genérica. Aquela solução que eu chamo de solução light, que não precisa daquele detalhamento militar, né? Então, na solução, na conclusão, você pode fazer isso. Eu gosto de conclusão em artigo de opinião, gente, com uma frase de algum autor, né? Porque como dizia o Gabriel Garcia Marques, né? Quando o aluno entra no autor e aí ele faz da fala do autor a sua fala, é muito interessante, até porque você mostra que você tem leitura de mundo para o seu corretor, né? Então, observem aí a proposta de redação que trouxe uma possibilidade de uso de um artigo de opinião, entre outras mais, né, que foi da Estadual de Goiás. Observa aí comigo. Com base na leitura da coletânea, escolha uma das 3 propostas de construção textual, dissertação, narração ou carta argumentativa, apresentadas a partir a seguir, discuta a questão tema abaixo. Olha só o tema, galera. Neste momento de crise, qual é o melhor caminho? Ser inconsciente e feliz ou consciente e insatisfeito? Aí observa, na opção de dissertação, eles trouxeram um artigo de opinião. Aí eles colocam assim, o artigo de opinião é um gênero textual no qual são apresentados argumentos para convencer os leitores a respeito da validade de um ponto de vista sobre determinado assunto. De posse dessa orientação, amparando-se na leitura dos textos da coletânea e ainda em sua visão de mundo, imagine-se na função de articulista de uma revista ou de um jornal de circulação nacional. Olha aí a situação de produção. Você vai se imaginar como um articulista, você é um jornalista, você é um profissional que escreve para uma revista ou para um jornal de circulação nacional. Imagina aí, Veja, Isto É, Época, qualquer uma. E escreva um artigo de opinião posicionando-se acerca da questão tema desta prova. Na proposta de redação, eles traziam textos motivadores relacionados ao tema, que na verdade era uma espécie de pergunta, né? Era uma pergunta direta. Então, eles trazem o texto 1, eles trazem uma charge no texto 2, eles trazem texto 3, eles trazem texto 4, eles trazem texto 5, texto 6, gente, é uma coletânea cheia. Observe que eles deram uma coletânea bastante extensa, para que o aluno pudesse ter embasamento, afinal de contas, ele precisa tomar uma decisão muito grave para decidir, né, se ele responde sim ou não ali a pergunta que foi feita no tema. O texto 1, gente, é um texto da Lia Luft, que foi publicado na Veja, tá? A gente precisa considerar os fragmentos e também ler de onde foi tirado aquilo para a gente ter um embasamento. Então, nesse primeiro momento, o que a gente imagina? A Lia Luft, quando escreve para a Veja, ela sempre escreve opinando. Então, a gente tem aqui um trecho a respeito precisamos da claridade das ideias, coragem nos desafios, informação e vontade. Ou seja, é um texto motivador para o aluno já começar a definir se é bom a gente ser ignorante ou consciente e aborrecido, né? O segundo texto, gente, é um texto da Aline Alves que está disponível aí nesse site. E você vê que é uma charge, aí você tem, responda sim ou não, o Brasil é um país corrupto? É um quiz, né? Aí a pessoa responde, aí depende, né? Quem tá ganhando é o sim ou não? Ou seja, a gente é um povo oportunista, a gente sempre tá esperando ver se é sim ou não para opinar, a gente não tem personalidade, não tem opinião. O texto 3 é um texto do Paulo Magno Araújo, gente, que também traz uma reflexão acerca dessa questão da ignorância, né? Enfim, o texto 4 já é um texto interessante também porque ele traz uma afirmação, então o aluno poderia até pegar essa afirmação e a ignorância é felicidade, com uma exclamação medonha aí para o cara já de cara saber que ignorante é feliz. O texto 5 é um texto do Luan Iglesias, que fala a respeito de que o mundo foi feito para pessoas ignorantes, um dia você quer quebrar o ciclo com arrogância e com as soberbas, você vai se igualar a quem tanto te ignora, enfim, é um texto também. Então observe que toda a coletânea está girando em torno, gente, de textos que trazem a opinião de seus autores. O texto 6 é um texto de Geraldo Aguiar, também traz, ou seja, todo campo de visão pessoal é sempre limitado, ou seja, a consciência é iletrada. Então, observe aí que todos os textos da coletânea são textos com visões de mundo opostas ou iguais, mas que trazem os dois lados do que foi pedido para o aluno. O que é esperado desse aluno com essa pergunta, né? A pergunta se é preferível você ser inconsciente e feliz ou consciente e insatisfeito. Não sei, e agora? O que eu digo? Eu não sei se é... Eu prefiro ser consciente e insatisfeito, eu acho. Eu acho que a consciência... Mas você pode discordar. De repente você concorda com um desses que escreveram aqui,
que o ignorante é feliz, aquele cara que não tem muita ambição, não tem muita leitura, não tem muita noção de nada, ele vive tranquilo, ele não se estressa com nada. Ou você pode pensar como eu, achar que a gente precisa estar sempre buscando melhorar, e pra gente melhorar a consciência é uma boa ferramenta, a noção de mundo, a noção do nosso papel no mundo, enfim. Estressado, com certeza, ou seja, o próprio nome já diz, né? Você vai ser insatisfeito, porque nada vai estar bem, nada vai estar do jeito que deve estar. Então, era esperado desse articulista profissional, dessa revista semanal, que ele opinasse dessa forma. Aí você poderia se inspirar muito no que a Lia Luft fala, não no conteúdo, mas na forma como a Lia Luft utiliza, até a primeira pessoa, ou seja, o todo ignorante é feliz. Eu acho que todo ignorante é feliz. Na minha opinião, a ignorância é a mãe de toda felicidade. Você poderia usar frases como essas, ou seja, todas na primeira pessoa. E com um detalhe, é óbvio que na conclusão de um texto desse, você não teria que propor uma solução. Você teria que fazer uma reflexão. Se você acha que o ignorante é que é feliz, aí você tem que pesar bem como é que você vai encerrar isso, porque você também não pode incentivar a gente a ser ignorante. Ou pode, não sei. Ficaria meio estranho, né? Você dizer, sejamos todos ignorantes, né? Não dá, gente. A gente tem que ter uma medida. Então, você teria que ter um cuidado aí na conclusão para propor de que forma a gente pode relaxar mais e ser menos estressado com o que está errado, ter consciência só do que é necessário e não de tudo. Enfim, seria um universo de coisas aí para explorar. Então, a situação de produção ficou clara, vestibular pedindo isso em 2015, né, para 2016. Então, é interessante, gente, o artigo de opinião ser treinado por vocês, tá? É interessante vocês buscarem, até na internet vocês vão achar textos de opinião de outras pessoas antes de produzirem os artigos de opinião de vocês, porque é óbvio que a gente, às vezes, ponderando a opinião de um, ponderando a opinião de outro, a gente mistura tudo no caldeirão e a nossa opinião é formada. Beleza? Então, gente, por hoje é só. A gente fica por aqui, artigo de opinião aí pra vocês. E na semana que vem a gente volta com mais um Redação com Glamour. Tchau, tchau.